Borocochô. Borocochô seria sobre baixo astral. No programa anterior nós falamos sobre Borogodó, sobre o alto astral, e hoje eu quero trazer a questão do baixo astral. Na verdade, eu acredito que as duas coisas são muito paralelas, sabe? A gente vive assim, altos e baixos. Então, uma hora eu estou super bem no Borogodó e outra hora eu estou no Borocochô. Eu estou lá embaixo, eu estou no baixo astral. E a questão é, o que é que te leva para esse baixo astral? Como que você pode tirar proveito desse baixo astral ou desse Borocochô? Tem a ver com... São momentos, talvez, de frustração, são momentos, talvez, de desafios maiores, no qual você passou por uma frustração, por desentendimento, às vezes uma traição, seja ela emocional ou até trabalhista, ou às vezes pode ser com uma autofrustração. Na minha percepção, essa autofrustração ela é mais desafiadora para lidar. Porque uma coisa é eu me frustrar com o outro, porque ela não me correspondeu ou porque eu estava cheio de expectativas em relação a ela. Mas muitas vezes a gente tem essas próprias expectativas internas e de repente quando isso não se cumpre, a gente se sente bastante borocochô, a gente se sente para baixo, a gente quer se culpar, a gente quer sentir arrependimento e a gente entra num processo de... Sabe, tipo a rodinha do hamster? Ele fica rodando como se fosse uma roda gigante. E, na verdade, se você, ao invés de ficasse buscando a culpa, buscando a autorresponsabilidade, não que você não possa se responsabilizar, pelo contrário, olha, me responsabilizo absolutamente por tudo que aconteceu e eu vou... Da mesma forma que eu entrei nisso, eu vou sair disso. Essa é uma atitude adulta. Entretanto, você ficar se martirizando não vai resolver absolutamente nada. Então fala, ok, legal, eu fiz essa escolha causou essa consequência, isso me ferrou, ok. E agora, o que é que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se eu posso mudar isso, como? E aí eu faço uma nova escolha, ainda me responsabilizo, mas eu paro de ficar me auto-chicoteando. Eu começo a olhar isso de uma maneira diferente. E aí eu consigo, sim, sair desse lugar. Às vezes também é importante, se você tem um terapeuta, seja ele holístico ou um terapeuta, um psicólogo, seria interessante você pensar numa terapia breve ou numa conversa com um psicanalista, com quem você confia, ou às vezes com um amigo, vai num boteco, toma uma cerveja, toma um copo, toma um café, ou toma um suco com alguém, onde que você possa confiar, trocar. Muitas vezes a gente acaba entrando nesse processo da frustração com a vida, com tudo, até mesmo com nós mesmos, porque nós estamos calados, travados, engasgados. E de repente o que o teu corpo está requerendo é colocar isso para fora. Chorar é legal, porque as lágrimas são palavras não ditas e às vezes a gente nem sabe do que está chorando. A gente está sentindo um baixo astral incrível e de repente você está desaguando com essas lágrimas, aliviando o seu corpo, colocando essas coisas para fora. E às vezes a gente trava, principalmente nós homens, nós não nos permitimos com muita facilidade de chorar, de expressar o nosso sentimento. As mulheres são muito mais inteligentes nesse sentido, porque elas se soltam com mais facilidade, elas não ficam se apegando a emoções e sentimentos, elas simplesmente externalizam isso com certa facilidade. E nós não, nós ficamos meio que travados. Então, às vezes, se você não tem um amigo, uma amiga ou alguém com quem você possa trocar uma ideia, e de repente escutar algo mais interessante, ou simplesmente que essa pessoa possa te escutar, procura um terapeuta, troca uma ideia, faz uma barra de axis, faz uma constelação sistêmica familiar com cavalos, na água, com bonecos, com pessoas, participa de grupos, faz algo nesse sentido que te traga uma ressignificação do teu momento. De repente, às vezes, só em você colocar para fora esse sentimento, essa dor, essa coisa já sai. Tem um casal guru indiano que eu particularmente gosto muito, chama Rama Bhagavan. Eles são os criadores da Diksha, que é a bênção da união, do positivo, do negativo, do masculino, do feminino, da luz, do dia, da escuridão, do dia e da noite, algo nesse sentido. E o Bhagavan, ele fala que é legal que você coloque luz na escuridão. Então, significa dizer que se eu tenho um segredo, se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma frustração, se eu tenho algo que me incomoda,
se eu não ponho para fora, aquilo toma um vulto enorme. É como se fosse uma pirâmide, sabe? Multinível. Eu tenho raiva dessa pessoa, por quê? Porque ela é chata, porque ela é uma vagabunda. E eu, já que ela é vagabunda, ela não presta, ela é isso. Eu vou criando uma pirâmide e eu acabo sustentando essa questão. Se eu simplesmente coloco para fora, olha, eu não gosto dessa pessoa porque ela não é para mim uma pessoa agradável, principalmente porque ela não é uma contribuição na minha vida nesse momento. Tem algo nela que ainda me incomoda, mas que também incomoda a mim, porque o que tem nela tem em mim, e eu vou me afastar por um tempo, para que eu possa ter uma segurança confortável sobre mim e sobre ela, e eu não tenho que experienciar esses sentimentos. Mais adiante, eu vou superar essa questão, eu vou resolver essa questão, e eu vou poder ficar próxima dela, sem necessariamente que ela interfira em mim. Mas voltando lá no Alma Bhagavan, o que o Bhagavan fala é, coloca luz na escuridão. Então, quando eu coloco luz na escuridão, as coisas mudam. Então, se eu chego para uma outra pessoa, necessariamente eu não tenho que chegar para essa pessoa que me incomoda e falo, olha, essa pessoa me incomoda bastante por essa e essa razão. Você se esvazia, você esvazia essa sensação, esse sentimento que você tem por essa pessoa e as coisas passam a ter uma outra conotação. Você não tem mais que ficar brigando com você e com seus sentimentos, as suas percepções sobre aquela pessoa. Se você conseguir falar com essa pessoa sem necessariamente ter que agredi-la, melhor ainda, mas às vezes naquele momento não é possível. Então, por exemplo, digamos que você está com uma questão, está engasgado com seu pai ou com a sua mãe. E brigar com eles vai ofendê-los e, na maior parte das vezes, eles não fizeram por mal. Eles fizeram na melhor das intenções, mas não foi legal. Se você fala sobre essas questões relativas a seu pai e a sua mãe para o seu terapeuta, você alivia, você melhora essa questão e você se prepara para, num outro momento, ter uma conversa mais sadia com seus pais. Olha, pai, quando você faz isso e aquilo outro, você provoca em mim essa sensação. Percebam a diferença. Se eu chegar para o meu pai e falar, pai, você fez isso, eu estou acusando, olha o meu dedo, pá, aquela briga. E se eu falo, pai, quando você age dessa maneira, você proporciona, ou você me provoca, ou você me deixa neste lugar. Sobre mim, sobre as minhas questões, eu posso falar. Sobre as questões do outro, não, porque eu não estou na pele dele. Percebe a diferença? Então, se você está numa briga de casal, aí você chega para sua namorada e fala, puxa, quando você faz isso, por exemplo, fica brigando para mim porque eu estou querendo ir no boteco com os meus amigos ou impedir a minha pelada, ou você fica querendo stalkear o meu celular ou ficar olhando, isso me causa uma grande tristeza, porque de repente, cara, eu não sou mais uma criança, eu sei o que eu estou fazendo e eu gosto de manter a minha privacidade. Isso acaba me agredindo. Eu não estou dizendo para ela, você é controladora, uma chata de galocha e está buscando ficar olhando meu celular toda hora porque você não confia em mim ou porque você acha que eu sou galinha, entendeu? Eu estou dizendo para ela, quando você faz essa atitude, eu me comporto dessa maneira e isso me causa frustração, isso me causa dor, isso me causa desconforto. Eu passo para ela a sensação do que ocorre comigo quando ela atua daquela maneira. É diferente eu dizer, você é uma controladora, você é uma louca, você não sei o que, aí é barraco. E aí é um barraco completamente insano, que é o que a maioria de nós fazemos, né? Que chega uma hora que você não aguenta. Então, de repente, para. Tá, essa pessoa está fazendo tudo isso comigo, o que é que eu estou fazendo para que ela possa ter esse tipo de comportamento? Qual seria a conversa e o tom da conversa que nós podemos ter que fará diferença na nossa relação? Porque, de repente, às vezes as coisas tomam um vulto ou uma grandeza, digamos assim, por conta de uma forma ou violenta, não, digamos, interessante de comunicação, ou de repente, às vezes, é o tom, ou é a forma. Sempre que eu estou julgando o outro, apontando, responsabilizando, eu ainda não estou olhando para mim. E se eu olhar para mim, eu vou encontrar razão. Peraí, se você fica o tempo inteiro olhando no meu celular, é porque você não confia em mim o suficiente? Qual foi o dia que eu te causei esses ciúmes? Qual foi o dia em que eu não me comportei da maneira como você gostaria? Por falar nisso, como que para você seria legal esse aspecto dentro da nossa relação?
De repente, gente, tudo nesta vida é passível de conversa de uma maneira educada, civilizada, sem necessariamente com agressividade ou com medo ou com imposição. Não, eu estou falando e você tem que escutar porque eu sou autoridade, porque eu sou seu pai. Blá. Que é isso, gente boa. Aliás, aqui é interessante, quando a gente vê uma criança, é um adulto no corpo infantil. É um ser humano no corpo infantil. Então, muitas vezes a gente olha para uma criança e fala, ai, que coisinha linda. Não, ela não é retardada. Ela vai escutar muito bem o que você falar, sem você ter que falar dessa maneira, nem você ter que diminuí-la. É um adulto, um ser humano, um ser infinito no corpo infantil. Guarda isso, que isso é muito importante, principalmente você que tem netos, ou que você tem filhos, ou que você tem sobrinhos nessa idade. Trata eles com respeito. Você pode conversar com eles num vocabulário que eles possam te entender, mas que necessariamente você não tenha que descer o nível, porque para eles o importante é um pouco além. E outra, essas novas gerações já vêm com chip. Você vê que eles conseguem dominar a tecnologia de uma facilidade incrível. Eles fazem perguntas, eles fazem escolhas maravilhosas. Como seria se nós pudéssemos aprender e crescer com as novas gerações? Seria tão mais fácil. Mas a gente fica criticando, né? Eu vejo muita gente falando, nossa, essa geração agora não quer fazer nada. Ninguém dura no trabalho, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Tá, você pode olhar isso por uma involução ou, por um outro lado, por uma evolução. Quantos da nossa geração morreram mais cedo, com ataque cardíaco, com sobrecarga, com sobrepeso, com excesso de trabalho? Muitas mulheres não se tornaram mães ou não tiveram um relacionamento afetivo duradouro porque elas focaram na carreira. De repente, essa nova geração, eles estão com outros valores. Então, pensa bem, em vez de a gente ficar criticando e menosprezando e julgando as novas gerações, olha para a nossa geração. O que é que nós fizemos? O que é que nós criamos? Que tipo de exemplo que nós somos para eles? Que tipo de retorno nós damos para eles? Nós queremos ainda forçar a eles a fazer as mesmas escolhas que nós? Por exemplo, lá atrás, uma universidade era fundamental. Ainda hoje eu acredito que seja fundamental. Embora você queira ir para o digital, você queira ir para qualquer lugar e ganhar bastante dinheiro. Entretanto, hoje, muitos adolescentes com 14, 15, 16, 17 anos já são milionários trabalhando no digital, são youtubers e são outras questões e tal. O tempo mudou, a vida mudou, a forma de consumir o entretenimento também mudou. Então, de repente, não dá para a gente ficar exigindo que essa nova geração faça as mesmas escolhas que nós fizemos no passado, porque a vida mudou. E eles estão fazendo aquilo que eles gostariam ou que estavam fazendo. Eu lembro que lá atrás, quando começou a surgir os games, as pessoas ou as crianças passavam dias jogando e as pessoas ficavam preocupadas. Mas muitas dessas pessoas, na verdade, enquanto elas estavam jogando, elas estavam se desenvolvendo, elas estavam desenvolvendo habilidades. Muitos desses fizeram ciência da computação, engenharia da computação e hoje trabalham nas grandes empresas. Por quê? Porque eles desenvolveram a habilidade prática de utilizar esses jogos, de ter habilidades diferentes. Então, às vezes você vê uma criança brincando ou jogando e você não faz ideia do que isso pode ser no futuro. Então, em vez de você ficar limitando um monte de coisa, tudo bem que você não tem que deixar a criança na tela o dia inteiro. Mas tem alguns jogos ou algumas coisas que são bastante interessantes, que são habilidades que estão sendo desenvolvidas para a geração dela. Como seria, então, se você supervisionasse? Tá, ele está fazendo um joguinho, eu vou jogar com ele, vou entender como é que é o jogo. Ah, tem que jogar com outras crianças? Ok, legal. Quem são as outras crianças? Eu vou assistir, eu vou planejar. Coloca alguns limites, né? Se tiver que pagar algo, até um certo valor, ok. Começa a limitar essas questões, mas não para cortar, porque de repente são habilidades que eles estão desenvolvendo. Isso é bastante interessante, né? Nesse sentido. Mas vamos voltar lá às questões que nos deixa de baixo astral, de cabeça baixa, ou de repente meio que borocochô. Muitas vezes
a gente, quando vai fazer algo, a gente não pensa ou não coloca como fator de risco a possibilidade daquilo dar errada. Porque às vezes a gente perde o tesão quando a gente coloca isso, mas de repente isso pode ser também posto. Se você não coloca, quando isso acontece, coloca, puxa, qual aprendizado que eu posso ter a respeito disso? E quando acontecer, não entra nesse lugar que você está errado. Entra no lugar do que, cara, o que é que eu posso aprender com isso aqui? Se a gente for olhar os grandes inventores, eles fizeram 50 milhões de tentativas para poder conseguir o feito. E de repente, nós às vezes somos muito imediatistas. Eu faço uma vez, eu faço duas, eu faço três, não deu certo, eu desisto porque esse negócio não é meu. E de repente, se eu tentasse mais uma vez e mais uma vez, até 100 vezes, até 1000 vezes, até eu conseguir aquilo, o quanto que você é resiliente, o quanto que você insiste em fazer algo, o quanto que você persiste em fazer algo. Se você nunca desistir de você, você nunca se abandonar, as coisas vão fatalmente acontecer para você da melhor maneira. Mas muitas vezes a gente se abandona, a gente se larga, a gente compra o ponto de vista do outro. Ah, porque você é incapaz, porque você não faz isso. Ah, porque você é muito sonhador. Ah, porque você só pensa em coisas grandes. Você quer coisas assim enormes. Não, porque você não se conforma com menos. Olha lá o seu tio, o seu avô, o seu pai. Nananana. Só que às vezes essas pessoas, elas não são referência para você. Essa questão da referência é muito interessante. Se você está numa família e que ninguém teve um bom trabalho, um bom emprego, que ganhasse bastante bem, ou que fez uma universidade, ou que de repente se destacou, como seria se você fosse essa pessoa na sua família que quebra esse ciclo? Seria quase que a ovelha negra. Aquela pessoa que não é um cordeirinho, que segue a todos. Porque a história, as invenções, está repleta desse tipo de exemplo. No esporte a gente vê muito isso. Uma pessoa pula 1,80 m. Aí o cara falou, opa, peraí, eu vou pular 1,90 m. Põe lá e pula. O outro fala, puxa, se esse pegou 1,90 m, eu vou para 2 metros. E a coisa vai evoluindo, porque as pessoas vão sendo mais ousadas, elas se jogam, elas fazem coisas novas, diferentes. E de repente a gente está fazendo mais do mesmo o tempo inteiro. Então, de repente, se você é essa pessoa na família, como seria você quebrar esse ciclo? Outro dia eu estava conversando com uma moça e ela falou, poxa, na minha família eu sou a única que fez uma universidade, agora já estou fazendo uma segunda universidade. E aí quando a gente se encontra no churrasco da família, as minhas sobrinhas, ela não tem filhos, fala, puxa tia, você foi a única que quebrou esse ciclo, então você para mim é uma referência, você para mim é um exemplo. E eu vou seguir você. Olha que interessante isso, se você pode ser essa referência na sua família, na sua comunidade, no seu grupo de trabalho. Então, de repente, qual é a referência que você está escolhendo na sua vida? Você quer ser uma pessoa que tem borogodó, que tem uma certa alegria, que tem uma certa vontade, que tem um otimismo, que pode passar uma energia positiva, você pode passar uma energia de ânimo, de ousadia, de se atirar na vida das pessoas, ou você quer fazer aquela energia do borocochô, sabe, coitado da vítima, e fica lá brigando para ver quem é o mais desgraçado da família. Qual é a sua posição? O que é que você está escolhendo para a sua vida e que tipo de referência você está sendo na família, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus amigos, para os amigos dos seus amigos. E a outra coisa é, se você não tem nenhuma referência na família, busca fora. Tem livros maravilhosos, tem histórias espetaculares, tem filmes espetaculares, às vezes até novelas. Você tem amigos, você tem professores, você tem pessoa na sua volta que você fala, cara, eu admiro bastante essa pessoa. Ela é destemida, ela se joga, ela é corajosa, ela quebra a cara, mas não se arrebenta, ela se reinventa o tempo inteiro. Puxa vida, eu tenho uma admiração incrível por essa pessoa. Tá, o que é que essa pessoa está tentando te ensinar? Ou o que é que essa pessoa poderia ser para você uma referência? Em que aspecto? É no aspecto sentimental, é no aspecto da sua carreira, é no aspecto do seu trabalho, é na maneira como essa pessoa lida com a vida, é como ela anda, porque é muito interessante, porque às vezes, perdão, você não está chegando aonde você desejava ou deseja, porque você está sem referência, porque você está... E se outra?
Essa também é muito interessante. Se não existisse referência, ou não existe referência na sua volta, como seria se você mesmo fosse a sua própria referência? Se você olhar lá no fundo da sua alma, você vai perceber que existem desejos, existem alvos, existem metas, existem montanhas a serem transponíveis, a serem escaladas. O quanto que você está indo na direção dos seus objetivos, o quanto você está indo na direção do seu eu maior, para que você possa chegar nesse lugar. E não ficar preso por conta de, sabe, como é que na minha família ninguém tem, aqui ninguém conseguiu fazer isso, eu não vou fazer isso por conta daquilo. O quanto que você está utilizando as suas justificativas para ter uma resposta confortável para que você não possa seguir adiante e alcançar os seus objetivos, os seus alvos. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a justificativa é uma inconsciência. Puxa vida, eu gostaria tanto de escalar essa montanha, mas eu não vou porque eu estou com um problema no joelho, porque eu estou com sobrepeso. Não, porque talvez para a minha idade já não seja mais adequado. Mas peraí, se outras pessoas conseguiram na mesma faixa etária, no mesmo sobrepeso, por que é que você também não consegue? E se você se preparar e falar, cara, eu vou escalar essa montanha, então para isso eu vou fazer uma dieta, eu vou procurar um personal trainer, eu vou fazer uma preparação física e eu vou subir junto com pessoas que já subiram, que possam me dar um apoio caso eu venha a requerer. E aí eu vou com toda a força. Então, de repente, às vezes, o que está faltando para você é uma mentoria, é um bate-papo, é uma troca de ideia. Se isso te interessou e se você quiser, você pode entrar em contato comigo e a gente pode montar um plano de mentoria específica para você. Podem ser 4, 5, 6, 7 sessões, a gente vai definir quantas sessões são requeridas para que a gente possa trocar essa ideia. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com essa possibilidade de trazer mais clareza para as pessoas, de expandir o universo delas, de poder ser uma contribuição para elas, de poder ajudá-las a construir algo maior, algo grande, grandioso, que para elas seja interessante e que faça sentido. Porque, de repente, o que faz sentido para mim eu estou fazendo. E você está escolhendo o quê? De repente você está aí parado, cheio de borocochô, porque não tem alguém que possa te ajudar, possa te guiar, que possa te dar a mão, que possa te auxiliar nesse lugar. Uau! O que mais é possível que você ainda não considerou? Se isso realmente faz sentido para você e você tem interesse, entre em contato conosco. Você pode ligar aqui na rádio, no telefone 3251-3020 ou nos enviar um comentário quando nós publicarmos essa nossa entrevista no YouTube. Vai ser um prazer enorme ter você juntamente conosco. Eu já fiz bastante trabalhos dessa natureza, tanto atendendo online como também atendendo presencialmente. E eu hoje ofereço várias ferramentas. Eu trabalho com as barras de Axis, eu trabalho com a constelação sistêmica com cavalos. Eu trabalho com outras ferramentas que vão te trazer clareza. E nós dois juntos podemos encontrar uma solução bastante interessante para você. Na verdade, eu vou facilitar os seus processos e trazer clareza para que você possa chegar aonde você deseja. Porque no final, a sua vida ela é fantástica, maravilhosa e importante para você e para o mundo. Entretanto, onde você almeja ou deseja chegar, só cabe a você fazer escolha. Escolhas criam. É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo programa. Tchau!